Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo para aquela série do De Frente com o Júlio Arruda, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Power Apps. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda, sou MVP Microsoft e estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo do De Frente com o Júlio Arruda com um convidado muito especial. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Douglas Romão, tá? Bem-vindo, Douglas, ao canal. Prazer aí pela sua presença. Muito prazer estar aqui, Júlio, com você. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Douglas Romão, eu sou MVP de Office Apps and Services e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Power Apps aí, o que tem relacionado a isso no mundo Microsoft. Bom, mas antes da gente começar, já não se esquece, né? A ideia é você estar aqui um pouquinho, clica no botãozinho inscrever se você não está inscrito, segue nas redes sociais aí, YouTube, Instagram, Twitter, tá tudo aparecendo para você aqui na tela, tá? E vamos seguir um pouquinho com o nosso assunto, com o que de fato interessa pra gente, que vocês vieram aqui para assistir, né? O que é Power Apps, como ele funciona. Eu vou deixar que o Douglas explique pra gente. Douglas, explica pra gente aqui um pouquinho o que é o Power Apps. Vamos lá, Júlio. Então, basicamente, pessoal, o que acontece? O Power Apps é uma plataforma que a Microsoft criou com o objetivo de desenvolver aplicativos de negócio. Então, ali a gente vai usar basicamente as nossas funções, as nossas ideias para desenvolver aplicativos clicando e arrastando, adicionando funções, sem necessariamente precisar de programação. Então tem um conceito chamado low code, é um conceito bem utilizado ultimamente, a Microsoft está focando bem forte nisso, e o objetivo é principalmente capacitar usuários finais, ou aquele power user que a gente chama, para ele começar a trabalhar com esse tipo de plataforma e conseguir entregar soluções sem necessariamente precisar de um programador. Isso não tira o programador da jogada, claro. Um programador ele consegue desenvolver aplicativos também. Esses aplicativos vão rodar para celular, vão rodar em tablet, vão rodar no browser, mas você não precisa necessariamente do conhecimento ali de desenvolvimento, de uma linguagem específica. Ele vai trabalhar com funções, com ações, com integrações com outras plataformas da Microsoft, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas de uma forma bem simples e prática para o usuário final também. Tá, você está falando que Power Apps é um negocinho prático de fazer, né? Pelo que eu estou entendendo e pelo que eu já vi alguns vídeos seus também, é só pegar e sair fazendo. Mas é realmente assim tão simples? É só ir lá, abrir, criar um novo projeto Power Apps, arrasta as coisas para a tela e já sai funcionando? Ou tem alguma coisa um pouco mais complexa por baixo dos panos, por assim dizer? Sim, então, esse é um conceito que a Microsoft tem trazido de facilitar para o usuário conseguir criar isso. Mas assim, na minha opinião, o que acontece é que tem muitos usuários trabalhando e simplesmente saindo criando. Dá para fazer os aplicativos? Dá, mas isso é muito perigoso. Por quê? Porque da mesma forma que é fácil a gente criar as coisas, é fácil da gente criar pequenos monstros. Então, a ideia é que, uma coisa que a gente tem conversado muito na comunidade é, principalmente, divulgar bastante conteúdo sobre isso, e tem várias pessoas fazendo isso, para a gente poder capacitar as pessoas. É muito fácil de você sim criar um aplicativo do zero e fazer as ações e você ter rapidinho ali daqui 15 minutos, 20 minutos, uma hora um aplicativo funcional para celular já, para tablet, rodando no iOS, rodando no Android de forma bem simples. O grande problema é que vocês têm que ter, na hora que a gente for desenvolver um aplicativo, desenvolver uma solução, a gente tem que pensar nesse quesito, solução. Qual que vai ser a performance, quais são os conectores que a gente tem que usar, com o que isso vai integrar. Se isso for rodar no celular, vai ter modo offline, se não vai, se eu vou salvar dados dentro do meu celular ou se eu não vou, como que o usuário vai mexer naquele aplicativo, questão de nomenclatura, porque na hora que você está trabalhando uma funcionalidade que é clique e arrasta, ele vai criar um monte de nomes aleatórios que a Microsoft vai criando lá, vai criar o Form 1, Form 2... Então, a gente tem que pensar em governança, a gente tem que pensar em como manter isso aí. A gente está desenvolvendo um aplicativo que, de repente, vai rodar ali por um ano e depois de um ano você vai ter que dar manutenção e você não vai saber o que está acontecendo ali. Então, como todo desenvolvimento, por mais que, para aqueles que são programadores, é simples de entender isso. A gente tem que sempre pensar que o código que a gente está fazendo hoje vai ser adaptado, vai ser modificado, ou vai ser, alguém vai dar manutenção em algum momento. O aplicativo é a mesma coisa. Então, sim, é fácil, Júlio, da gente colocar botões e fazer as ações e o nosso aplicativo vai funcionar maravilhosamente. Mas a gente tem que começar a pensar nisso mais como uma solução. Será que a gente está usando as melhores práticas? Será que a gente está usando as melhores funções para fazer? Então, uma coisa que a gente tem conversado muito é importante que vocês, que a gente se capacite muito sobre isso. A gente corra muito atrás de conteúdos novos, a gente corra atrás do que é melhores práticas,
Mesmo uma pessoa que não é desenvolvedora, uma pessoa que está lá no negócio, está acostumada a fazer coisas em Excel, quer fazer um aplicativo que vai consumir coisas do Excel, quer fazer um aplicativo que vai consumir coisas de um banco de dados, dá para fazer, você vai conseguir fazer. Mas é importante que você pense nisso como uma solução, para aquilo também ter uma governança, ter toda a estrutura, ter as melhores práticas para você entregar um negócio de resultado. Tem várias plataformas da Microsoft que a gente conversa muito sobre isso, que elas ganharam um descrédito muito grande porque elas foram implementadas da forma incorreta. E daí o pessoal não gosta. Tem várias tecnologias, eu gosto de uma particularmente, aí, que o pessoal brinca bastante, que é o SharePoint, que aconteceu basicamente isso nos últimos anos. Muita gente, por ser fácil de usar, foi implementando sem pensar e foram criando monstros. Então isso é um ponto muito importante, que eu gosto de frisar bastante. O Power Apps ele é simples, ele é prático, da mesma forma que o Power BI, da mesma forma que o Flow. Eles são para usuários finais também. Mas os usuários finais eles têm que entender que aquilo ali é uma aplicação, é um sistema que está rodando. Por mais fácil que seja de criar, continua sendo um sistema e tem que ter todas as estruturas de um sistema. Ser pensado como um sistema também para você ter o melhor resultado. Não é nem porque vai ser um problema depois, pode ser sim um problema depois também, para dar manutenção e tudo mais. Mas é como você entregar uma solução para que o Power Apps ou todas essas ferramentas que a gente está usando, elas tenham, o pessoal consiga ver valor nelas, porque elas foram feitas, foram implementadas da melhor forma possível. No fim a gente tem que pensar também no usuário final, né? Que se for mal feito, vai ficar uma carroça, vai ficar lento e ninguém vai usar o seu aplicativo no final das contas, né? Exatamente. E com relação a outros produtos da Microsoft, como é que isso está funcionando? Eu vi você falando de integração aí com Excel, eu vi você falando de SharePoint, tem algumas outras integrações com essas plataformas ou com outras também da Microsoft, como funciona? Sim, então, um quesito legal não só do Power Apps, mas de toda a plataforma, o Power Platform da Microsoft, que envolve o Power Apps, o Flow e o Power BI, a Microsoft criou um conceito muito legal que é o conceito de conectores. Esses conectores, eles basicamente fazem todo aquele trabalho sujo que a gente tinha que fazer, a gente como desenvolvedor, eu quero fazer uma integração com o Facebook, eu tinha que ir lá, entender o SDK do Facebook, pegar como que faria o desenvolvimento, qual a linguagem que eles usam, pegar a API, criar chaves de acesso, pensar em toda a parte de autenticação, segurança. Então a Microsoft ela começou a disponibilizar, através dessas parcerias, conectores. Então a gente tem lá muito mais de 200, quase 300 conectores, ou até mais do que isso aí vai crescendo todo mês. Mas basicamente esses conectores eles servem para essas três plataformas. Ela serve para o Flow, serve para o Power Apps, serve para o Power BI. E qual que é o conceito dos conectores? Todo esse conceito de autenticação, de ações, ele fica encapsulado nesses conectores. Então, por exemplo, eu tenho o conector do Excel. Eu quero fazer com que meu aplicativo ele tenha um formulário que quando eu clicar no botão de salvar, ele pega as informações e joga no Excel. O que eu tenho que fazer? Vou pegar um conector chamado Excel e vou conectar ele no meu Power Apps, ou no meu Flow, ou no meu Power BI, e a partir dali ele vai me dar algumas ações. A ação vai ser adicionar uma linha, ou remover uma linha, ou consultar as linhas de um Excel. Enfim, ele vai me dar várias ações e eu vou poder usar essas ações para poder consumir os dados. Isso falando do Flow, no caso do Power Apps ele vai criar fontes de dados e a gente vai conseguir trabalhar mandando ações para ele. E o Power Apps ele tem uma integração muito forte com o Flow e com o Power BI para essas tecnologias elas se complementarem. Porque o Power Apps ele vai servir para a gente fazer os aplicativos, o Flow vai servir para a gente fazer todos os fluxos lógicos, então todas as integrações, envio de dados, comunicação, lógica. E o Power BI serve para a gente fazer os dashboards. E a gente consegue colocar um gráfico do Power BI dentro do Power Apps, eu consigo colocar o formulário do Power Apps dentro do Power BI. Então tem uma série de conexões entre os três e os conectores eles servem para conectar essas plataformas com outras. Então hoje é muito fácil a gente fazer um aplicativo que ele vai buscar todos os tweets do meu usuário, enfim, com uma hashtag específica, ou, por exemplo, quando eu clicar no botão de salvar, ele salvar isso no SQL e mandar para um fluxo de aprovação, ou ele salvar isso no MySQL. Então, toda a parte de integração com todas essas áreas, eles funcionam como os conectores. E a gente basicamente só tem que ir lá e selecionar esse conector, colocar qual usuário e senha, ou qual a chave de autenticação que a gente vai usar para esses conectores, e está pronto, a integração está pronta. E você ainda consegue desenvolver. Então, você desenvolvedor ainda, de repente não tem uma integração com SAP, ou não tem uma integração com TOTOS, ou não tem uma integração com o sistema que a minha empresa usa.
a gente vai lá, desenvolve o conector, disponibiliza ele para o Power Apps e para o Flow e você consegue entregar isso e integrar isso de forma bem simples e prática. É muito fácil de fazer esse tipo de utilização, então você consegue criar uns aplicativos muito robustos e fluxos também com o Flow muito robustos sem precisar de toda essa preocupação de integrações com coisas externas, seja Microsoft ou não Microsoft. Então o Power Apps não é só o Power Apps sozinho, pelo que você está me falando, né? Ele tem todos esses outros pacotes junto, Power BI e o outro que eu já esqueci, o Flow junto, né? Isso, exatamente. A ideia é que você consiga usar eles têm propósitos em si, mas eles juntos dão muito resultado. Inclusive, toda a parte de licenciamento, tudo isso é meio conectado para que você consiga atender esses quesitos e eles compartilham da mesma estrutura. E ainda tem um ponto importante de falar. Para aqueles que não conhecem, existe o Dynamics 365, que é a plataforma de gestão corporativa da Microsoft, que concorre com SAP, com TOTOS e essas plataformas. E o Dynamics ele é totalmente ligado com o Power Apps. Então, além de você criar os aplicativos que vão rodar no celular, no tablet e no computador, você faz toda a customização dessa plataforma do Dynamics usando o Power Apps. Então, todos os aplicativos, as integrações, as funcionalidades, as ações, todas elas vão acontecer dentro do Power Apps. Então, você na hora de desenvolver, você consegue fazer um aplicativo que vai rodar dentro do Dynamics ou vai rodar em todas essas outras plataformas que eu comentei. Mas sempre pensando em usar o máximo de cada uma e elas conectadas para poder atingir o melhor da solução. Parece bem bacana isso daí, ainda mais com todas as integrações que tem, né? Parece uma plataforma bem robusta e poderosa, né? Pelo que você está falando pra gente. Mas e o mercado? Você que tem trabalhado com isso... Está tendo bastante projeto, está tendo bastante vaga. Como é que está funcionando isso daí? Sim, então isso é um ponto importante porque esse mercado ele começou faz pouco tempo. O Flow e o Power Apps eles existem há pouco tempo, assim, relativamente falando. A gente tem trabalhado há um pouquinho mais de 2 anos com isso, 1 ano e meio ou 2 anos. E então a gente já está vendo bastante coisa relacionada a isso. E o mercado ele está começando a entender. Teve o boom do Power BI, então o Power BI hoje em dia é uma coisa bem estourada já. E começou a se estourar o Flow e o Power Apps, por quê? O Power Apps ele integra muita coisa que o pessoal usava antes, que era o pessoal usava o InfoPath dentro do SharePoint para fazer os formulários, daí agora já não existe mais isso, então o Power Apps ele veio para substituir essa parte e o pessoal viu e falou, legal, dá para a gente fazer então um aplicativo para celular agora, para a plataforma Microsoft? Dá. Então está começando a crescer muito, tem muita empresa começando a implementar isso, principalmente pela integração com o Teams, por exemplo, da gente poder colocar os formulários lá dentro, da gente poder fazer a parte de fluxos de aprovação, fluxos de integração com o Flow junto com o Power Apps. Então o mercado está vendo isso de uma forma muito grande, então o mercado está crescendo muito para isso. E agora é a hora de investir tempo, investir em capacitação, investir em desenvolvimento para essas soluções, porque a Microsoft está investindo muito nessa parte. Ela começou a colocar inteligência artificial agora com o AI Builder dentro do Power Apps também, então você consegue criar, por exemplo, algumas funções de inteligência artificial para identificar objetos, para identificar informações dentro de um documento. Então dá para você fazer muitas automações. E a gente até brinca bastante falando que o Gustavo fala muito isso, o Gustavo que é o cara de Flow, ele fala muito sobre vamos automatizar tudo. E o Power Apps e o Flow eles trabalham para isso mesmo, para automatizar e fazer com que os processos de negócios das empresas elas fiquem muito mais fluidos e muito mais rápidos de entregar. Então o mercado está vindo isso de uma forma muito grande, está crescendo muito. Tem várias vagas já para isso, se vocês procurarem tem bastante vaga e não tem gente ainda trabalhando. Então a gente tem algumas comunidades aí que a gente tem trabalhado, tem as nossas redes sociais e os nossos canais onde a gente está divulgando justamente para poder atrair mais pessoas para trabalhar com isso. Tem muita empresa implementando, porque o Power Apps já está lá. O pessoal que contrata o Office 365 já tem lá o Power Apps, já tem o Flow lá, a versão básica, mas o investimento não é tão alto para você ter esse tipo de solução. Então, o mercado já está entendendo que existe uma plataforma que eles já têm e que eles não estavam usando e que agora eles precisam usar, eles querem usar e estão cada vez usando mais. Bom, você falou alguma coisa de comunidade também sobre isso, né? A galera tem que se capacitar mais, tem que aprender melhor. Como é que está a comunidade técnica disso aí? Está tendo bastante grupos, sei lá, Facebook, algum fórum, vídeos no YouTube? Como é que está tendo isso daí? Para que a galera possa se capacitar, ou seja, mesmo treinamento pago, não sei. Sim.
Então, o que a gente está fazendo? A comunidade do Flow, principalmente lá fora, principalmente nos Estados Unidos, ela é muito forte mesmo. Então, tem alguns caras que a gente segue, que a gente tem trabalhado e conversado, que são muito bons. De Power Apps, ela está crescendo agora, porque está vindo junto. A de Flow ainda é um pouco maior. Falando aqui do Brasil, a gente tem algumas pessoas que são referências, que estão virando referências. Então, tem o meu canal, tem o do Alisson, tem o do Eduardo, que são de Power Apps especificamente, tem de Flow, tem o Gustavo Moraes, depois vocês podem pesquisar todos esses caras. A gente tem algumas comunidades falando de Kaizala, a gente tinha no WhatsApp antes um grupo lá para isso, focado nisso, agora foi para o Kaizala, depois a gente pode deixar o link aqui, eu passo para o Júlio para a gente deixar o link, onde a gente está discutindo bastante coisa, o pessoal posta bastante dúvida lá. E aí nos canais do YouTube a gente tem tentado divulgar mais conteúdo e cada vez mais fazer eventos presenciais e webinars para a gente poder divulgar cada vez mais a tecnologia focada para negócio. Então a gente tem trabalhado nisso, vão ter alguns eventos agora até o final do ano que são focados nisso também, que a gente está trabalhando em comunidades junto com a Microsoft e algumas outras plataformas de Power Platform. E a gente tem conversado muito para trazer conteúdo, para traduzir alguns conteúdos que são da própria Microsoft, isso é uma coisa que a gente já tem conversado, mas a gente também tem gerado conteúdo. Então, em termos de comunidade, ainda não tem tanto conteúdo em português, mas a gente está trabalhando muito para isso. E a gente sempre convida o pessoal para dar sugestões e também para gravar coisas que estão fazendo, cenários que estão trabalhando, para poder contribuir com essa comunidade. Bacana, bacana. Então também tem o seu canal, né? Também aí que a gente pode deixar o link pra galera, que você também tem colocado alguns vídeos aí de Power Apps também, né? Que eu vi, até eu mesmo assisti essa semana um que você colocou lá. Depois você me passa o link que eu vou deixar aqui pra galera também, né? Sim. E lá no meu canal tem um treinamento básico que eu fiz, ele é um treinamento simples para você entender o que é, como começar, os primeiros passos ali, é um módulo bem básico com 5 aulas, mas eu também tenho alguns outros vídeos lá de Flow, de SharePoint, e alguns outros vídeos de Power Apps no geral, eu tento gravar vídeos toda semana. E eu também lá, depois o Júlio vai deixar aí o link, fiquem à vontade para me mandar sugestões de vídeos ou dúvidas que eu vou conversando, tem meu blog lá também. Então fiquem à disposição, acho que em termos de comunidade a gente tem que trabalhar isso mesmo. E nada melhor do que vocês ajudarem a gente e vocês trazerem sugestões e ideias para a gente poder gerar mais conteúdo também. Sim, sim, o apoio de quem está assistindo também ajuda bastante na criação do conteúdo, né? Para a gente ter mais aí ideias, digamos assim, de criação de conteúdo. Mas no fim, eu consigo criar um aplicativo do Power Apps assistindo o seu canal? Consegue sim. E tem que criar, e se não conseguir criar, pode me chamar lá que a gente dá um jeito. Ó, que eu vou tentar, hein? Bom, pessoal, eu acho que deu para a gente entender um pouquinho aqui do que é o Power Apps, o que a gente pode fazer com ele, como é que ele funciona, que vocês têm que se capacitar se quiserem trabalhar um pouquinho mais com ele, tá? Eu agradeço mais uma vez a presença do Douglas. Obrigado aí pela sua presença, Douglas. Se você quiser falar mais alguma coisa pro pessoal aí, sinta-se à vontade, tá? Sim. Eu queria agradecer a presença aqui de vocês assistindo, o tempo de vocês assistindo, o convite do Júlio. O Júlio é um grande amigo aqui que a gente tem trabalhado junto há bastante tempo, então é uma satisfação enorme estar aqui nesse canal. E fique à vontade lá para me seguir nos meus canais também. Toda sugestão vai ser ótima e todo feedback é muito bem-vindo para a gente poder crescer cada vez mais junto. Bom, então era isso mesmo, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela presença. E não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Deixa seu joinha. E também vai lá no canal do Douglas assim que terminar aqui, se inscreve no canal dele também, beleza? Aquele abraço.